Olá, esse é o vídeo de abertura da etapa de reelaboração da avaliação colaborativa. Vamos relembrar o que a gente já viveu até agora em relação ao processo de avaliação? Na dinâmica colaborativa, cada um de vocês teve que fazer um plano de aula, certo? Criar um plano de aula. Na etapa de avaliação da avaliação colaborativa, cada um de vocês recebeu o plano de aula de um colega para avaliar, certo? Vocês receberam um link com um formulário online, com várias questões, né? Onde foi pedido que vocês avaliassem cada item do plano de aula do colega. E agora, na etapa de reelaboração, o que acontece? Vocês estão recebendo de volta o plano de aula de vocês, dessa vez com o feedback de 2 avaliadores, ou seja, 2 pessoas que receberam o plano de aula de vocês e fizeram comentários e sugestões. Então, vamos pensar um pouquinho sobre a avaliação? Avaliar está relacionado a realizar julgamentos baseados em critérios e padrões qualitativos e quantitativos ou de eficiência e eficácia. Ou seja, não é possível avaliar sem exercer o senso crítico e ter certos critérios, né? Padrões. Isso foi bem observado, né, durante a elaboração do feedback, porque a gente pediu para vocês, ao avaliar, por exemplo, o título da aula, a gente pediu a vocês quais critérios vocês adotaram para fazer essa avaliação. Isso pode ser apenas qualitativo, isso pode ser qualitativo e quantitativo. Quando vocês fazem uma prova, né, que é um tipo de avaliação acho que é o mais comum que se vê, é atribuída a cada questão uma nota. Isso é um padrão quantitativo. Nesse feedback que foi pedido a vocês, o caráter era qualitativo. A gente não atribuiu valor e nem pediu a vocês para atribuírem valores. A gente fala desde o início em Instrugem, né, que nós não damos notas parciais, ou seja, no final, sim, vocês receberão uma nota, porque o sistema, né, ele é quantitativo. A gente, para passar de semestre, a gente necessita dessa nota, mas em Instrugem especificamente, durante todo o processo, a gente não adota essa questão, esse padrão quantitativo, certo? Como avaliar? Como o Instrugem utiliza a estratégia de avaliação? Lá no guia, né, a gente menciona que trabalha com sistema de evolução da aprendizagem. Ou seja, cada etapa de Instrugem está ligada à etapa anterior. Não existe nenhuma etapa isolada, não existe nenhuma avaliação isolada. E isso fica ainda mais evidente agora. Na dinâmica colaborativa, como eu já mencionei, vocês fizeram um plano de aula, na etapa 1 da avaliação colaborativa, vocês fizeram um feedback e agora vocês estão recebendo esse feedback e terão a oportunidade de reelaborar o plano de aula. Ou seja, cada etapa está bem entrelaçada. Existe uma melhor forma de avaliar? E aí? Eu acredito que não. Por quê?
Porque depende do que a gente pretende com a avaliação. Depende do intuito da avaliação. Então, a gente não pode dizer, prova, 10 questões, 1 ponto cada é a melhor forma de avaliar. Depende. O que é pretendido? Mas a avaliação feita em Instrugem, essa coisa de evolução da aprendizagem, avaliar assim é a melhor. Depende do que se pretende também. Para os objetivos de Instrugem, a gente acredita que essa é a melhor estratégia no momento. Cada vez que a gente muda, cada semestre, a gente modifica alguma coisa em Instrugem. A gente repensa a forma. A gente já teve outras formas de avaliar também. Então, ao pensar numa avaliação, a gente tem que sempre pensar no que ela é pretendida. A avaliação, por exemplo, a prova é um instrumento, certo? Isso pode se tornar uma estratégia. A gente vai ver melhor como fazer isso. Qual o benefício de ser um avaliador? Vamos pensar especificamente nessas fases da avaliação colaborativa. Foram dados a vocês, 3 contextos escolares, na hora de elaborar o plano de aula, e vocês escolheram um desses contextos. Mas o formulário de elaboração, os critérios de elaboração do plano de aula eram os mesmos para os 3 contextos. Então, mesmo que cada um de vocês tenha escolhido um contexto e na hora de avaliar, vocês avaliaram o plano de aula de um colega que fez outro contexto, vocês perceberam que as etapas ali para a construção do plano de aula eram os mesmos. Quando você avalia um plano de aula de um colega, assim, é impossível você não pensar sobre o seu próprio plano de aula. É impossível você não reavaliar as suas escolhas, o seu raciocínio, enquanto você estava avaliando. Esse é um dos benefícios de ser um avaliador. O outro benefício é ver o ponto de vista do colega. Às vezes ele pode ter tido uma ideia que você não teve. Às vezes ele colocou uma coisa que você acha que não está muito adequado e ao pensar em como escrever para ele, para tentar estimulá-lo a adequar um pouco melhor, você também está repensando. Você está tendo ideias sobre como você pode fazer melhor para você. Isso é muito interessante. Você realiza uma autoavaliação, mas não só isso, você também você expande o seu senso crítico, porque você reflete, você lida com a responsabilidade de estar avaliando o outro, você tem alguma coisa colocada ali que você não tem muita certeza, você vai, você pesquisa, você estuda, certo? Então, esses são os principais benefícios, mas existem inúmeros. Como o avaliado pode se beneficiar com uma avaliação? Se eu recebo um resultado, de uma prova que eu fiz e tá ali certo ou errado, se eu fiz certo, que bom. Se eu fiz errado e tá escrito ali simplesmente que eu errei, mas não me explico o porquê, eu posso ir atrás e pesquisar, mas às vezes a coisa é tão complexa, a questão era tão complexa, eu tenho dificuldade para entender o que é que está errado. No caso da avaliação estar atrelada a um feedback, que é como está ocorrendo agora em Instrugem,
A intenção do feedback é que quem realizou a avaliação tente te auxiliar a ter um ponto de vista mais apurado sobre aquilo que foi feito. Então, não é simplesmente dizer tá certo ou tá errado, ou dar a resposta que o avaliador acha que é a correta de pronto, mas estimular o outro a ter uma outra visão, um outro ponto de vista. E essa é uma das coisas muito boas da avaliação por pares. Como aplicar a estratégia utilizada na avaliação colaborativa com seus futuros estudantes? Bom, a gente está mostrando que é possível, porque a gente está aplicando com vocês. Está funcionando. A gente, inclusive, já aplicou com algumas alterações, nunca é sempre igual, mas a ideia central a gente já aplicou em outros semestres e deu certo. Será que é possível transpor isso para uma aula presencial? Há educadores que fazem, há educadores que utilizam, sim, em sala de aula presencial, esse tipo de estratégia. Inclusive, pode ser o mais parecido, mas existem inúmeras possibilidades. A criatividade aí, ela dá inúmeras possibilidades. Como a avaliação por pares pode contribuir para uma aprendizagem ativa? Era o que eu estava comentando agora mesmo sobre a coisa legal dessa avaliação ser realizada por pares. Porque o que é o par? O par é quando o estudante, que é o seu colega, está te avaliando e você está avaliando o estudante, seu colega também. Vocês têm uma forma de ver que é muito peculiar de vocês, porque vocês estão vivendo aquele momento juntos. É diferente do educador avaliar. Ele pode fazer uma avaliação legal, óbvio, afinal de contas, ele parte do princípio que se ele está ali do outro lado, né, sendo o mediador da aprendizagem, é porque ele já tem mais conhecimento sobre o tema? Sim. Mas quando a pessoa que está junto com você vivenciando esse processo de aprendizagem, ela se propõe a avaliar, ela fala a sua língua. Ela tem uma visão de dentro da situação que nem sempre o educador tem. Então, não é que uma forma é melhor que a outra. Pelo contrário, utilizar essas diferentes formas é que é lucrativo. Aqui em Instrugem, como vários de vocês já devem ter percebido, já devem ter recebido e-mails ou ligações, mensagens, quando a gente vê alguma coisa durante uma das etapas que não está muito adequada e a gente entra em contato, ou seja, nós estamos constantemente juntos, verificando o que está sendo feito, e isso não deixa de ser uma avaliação, lógico, e a gente está entrando em contato. E aí agora entra vocês também avaliando vocês mesmos, ou seja, vocês estão se beneficiando das duas formas. E o que isso tem a ver com a aprendizagem ativa? A aprendizagem ativa é quando o estudante é a peça central do processo de aprendizagem, não é? E a avaliação por pares faz exatamente isso. Afinal de contas, um estudante está avaliando o outro estudante. Não tem como o estudante ser mais protagonista que isso, não é? Então, concluindo nossa conversa, como tornar a avaliação um instrumento de aprendizagem? Ou seja, ser mais do que um instrumento que vai apenas atribuir um valor.
Essa é a pergunta de reflexão, porque toda a nossa conversa nesse vídeo foi justamente sobre isso, né? Foi sobre a avaliação enquanto um instrumento de aprendizagem. Os feedbacks são uma forma efetiva de conseguir isso, né? Mas a reelaboração, a possibilidade de reelaborar, ela torna isso ainda mais concreto, porque receber o feedback é muito bom, é muito útil, mas se você não tem a chance de reelaborar, é como se você recebesse as ferramentas, mas não fosse utilizá-las agora. Você faz a reflexão, mas não coloca em prática. É importante colocar em prática. Então, é exatamente isso que vai ser feito agora, certo? Nessa etapa. Então, chegou a hora da ação. Acessem a aba Avaliação Colaborativa na plataforma. O desafio está lá e ele é um desafio imprescindível. A sala de professores, um fórum que também esteve aberto na etapa passada, ele continua disponível no mesmo esquema, ele é um fórum optativo. E a intenção dele é que vocês possam conversar entre vocês, trocar ideias, certo? Tirar dúvidas. Esse vídeo de abertura, ele é um resuminho de uma conversa que a gente teve na última videotutoria, que foi realizada no dia 18/5. Então, se vocês quiserem ver o contexto todo, a conversa toda, inclusive com a participação dos colegas, dos estudantes, é só acessar a aba Videotutorias e a gravação tá lá. Tá bom? Bom desafio!